fazer o cálculo da área que a gente determinou, nós temos uma circunferência traçada com 130 milímetros de diâmetro. E seu raio é 65, é evidente. O próprio raio dividiu a circunferência em 6 partes iguais. Das 6 partes, nós estamos utilizando 3, onde foi feito a linha vermelha. Aí é o princípio da gente começar a calcular o centro aqui, que é o objetivo de encontrar aquela mancha preta, a chura aqui, ó, a área dela. Bom, nesse caso aqui, ó, como nós pegamos 3 partes, o ângulo está valendo 120 graus. Né? Então a gente vai calcular essa medida aqui, ó. Eu vou desenhar o cálculo. Após eu desenhar, aí eu volto a falar dos resultados. Nós precisamos encontrar essa medida A aqui, ó, onde nós vamos utilizar a fórmula da corda que todos já conhecem na sala de aula. Para a gente calcular a corda, seria raio vezes seno dividido por 2, né, vezes 2. Então a gente encontra aqui total. Então o que a gente vai fazer? Qual é o ângulo aqui? Ó? 120. Dividido por 2 é 60. Então nós vamos pegar o seno de 60, multiplicar por 65. Para a gente encontrar a medida A. Não precisa multiplicar por 2 porque nós não precisamos da medida inteira, só metade. Então vamos fazer o cálculo. Seno de 60 vezes 65. Dá 56.291. A medida A é 56.291. É importante, pessoal, a gente trabalhar com 3 casas após a vírgula, porque o tamanho que nós estamos trabalhando é bem pequeno. Então, se você começar a dispensar a casa após a vírgula, pode dar uma diferençazinha. O próximo passo agora. Vou dividir esse ângulo aqui no meio, ó. Esse ângulo aqui é 30 graus. O procedimento de dividir o ângulo no meio, eu não vou fazer gravando para não ficar extenso o vídeo. Mas todos já conhecem. Dividir o ângulo no meio. Dividido no meio. Se ele era 30 graus, eu dividir no meio, ele passa a ter 15 graus. Né? Agora eu preciso calcular essa medida aqui, ó, que é a medida B. Para mim calcular a medida B, eu vou estar utilizando a trigonometria. Nós vamos utilizar cosseno. Então eu coloquei a formulazinha aqui. Cateto adjacente, cosseno, hipotenusa. Então eu vou pegar cosseno de 15 graus, que é 0,9659, que é igual a 56.291, que é a medida A, dividido por B. Eu faço essa continha, a nossa medida B é 58.276. A próxima sequência, eu vou dividir 58,96 por 2, porque eu vou precisar o centro da medida B aqui, ó. E mesmo no centro, eu vou levantar uma perpendicular cruzando essa outra linha aqui, ó, essa outra diagonal aqui, ó. Eu vou fazer o traçado. Após o traçado, a gente volta a falar. Para mim encontrar a medida de R aqui, ó, que é o diâmetro, o raio da circunferência que nós vamos precisar, eu vou precisar calcular esse triângulo aqui, ó, onde a medida C é a metade do 58, 29.138. Então eu vou utilizar cosseno também. Cosseno de 15, 96,59. 29.138 sobre R. Eu faço essa operaçãozinha aí, ó. A medida de R é 30.165, que é o diâmetro da circunferência que nós vamos fazer aqui, ó, pra gente chegar na parte achurada, mano, pessoal. A gente montou o esquema, agora a gente vai gravar a explicação. Então nós desenhamos aqui, ó, um triângulo equilátero. Um triângulo com os 3 lados iguais. Cada lado, ele mede 2 vezes o raio. Se é 2 vezes o raio nosso é 30.165.
vezes 2 dá 60,331. Então, todos os lados aqui é nesse tamanho. Agora a gente precisa calcular essa linha tracejada aqui, ó. Então esse ao quadrado menos esse ao quadrado, extrai a raiz, é 52,248. Nós estamos utilizando o teorema de Pitágoras. Para mim saber a área do triângulo equilátero, eu transformei ele num retângulo. Retângulo de 30,65 por 52,248. Eu calculo essa área aqui do retângulo, é fácil, esse vezes esse, ó. Dá esse valor aqui, ó. 1576,06 milímetros quadrados. Agora vamos calcular a área da circunferência, ó. Porque nós tem 3 partes aqui dentro, ó. Nós vamos subtrair do triângulo. É o que sobrar, é o nosso resultado. Como é que nós calculamos a área da circunferência? Raio ao quadrado vezes π. Como nós tem 3 partes aqui, ó, e já está dividido em 6, nós vamos dividir por 2. Dividindo por 2 dá 1429,31. Você subtrai daqui, ó, nosso resultado, 146,749 milímetros quadrados. Então isso quer dizer, a nossa área achurada dá esse valor aqui, ó,